Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 1º de outubro, a lição 1, ela tem como título O Milagre junto ao Tanque de Betesda. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 5, do versículos 1 até 9. E o evangelista, ele fala da cura de um paralítico de Betesda, que é um relato incrível, maravilhoso e impressionante, pelos detalhes, né, que João fala aqui, pelo impacto, né, do seu significado. E tudo leva a crer que os movimentos da água, assim, das águas em geral, que mostra aqui nesse tanque de Betesda, ela era bastante real e pode muito bem ser explicado, né, pelo que ocorre assim as águas no mundo. O que nós sabemos é que várias fontes, né, inclusive ali de Jerusalém, elas são assim intermitentes. As águas tem horas que elas jorram assim com bastante força, forte, né, por um determinado tempo, e tem momentos que elas diminuem. Se o tanque de Betesda era alimentado por uma dessas fontes, né, a pressão da água poderia sim diminuir dentro do tanque, e de vez em quando ela alternava isto, né? Aí dava o motivo das pessoas, dos doentes, acharem, né, que é um anjo que movimentava as águas e parava as águas, e que isto fazia com que eles, se eles se lançassem quando as águas se movimentavam, eles seriam curados, né? E o problema é que aqui nesse tanque de Betesda, os doentes assim que eram mais fortes, né, mais preparados um pouco, eles atropelavam aqueles que eram assim mais fracos, doentes mais com doenças mais graves. E quando as águas movimentavam, né, se agitavam, os mais fracos, né, ficavam para trás, e alguns morriam até pisoteados ali dentro, na borda daquele tanque. E aquele que era o mais forte chegavam os primeiros, né? E João, ele narra aqui nesse capítulo 5, que Jesus, ele foi lá para Jerusalém numa festa de Páscoa, e na entrada de um portal que havia ali, na entrada da cidade, existia um tanque chamado Betesda, e Jesus foi lá dar uma olhada, e ali havia uma multidão assim, de enfermos, assim, pessoas com todos os tipos de doenças, né, paralíticos, coxos, pessoas com deficientes, em busca de cura, justamente em busca de um milagre, quando as águas se agitavam assim, e o primeiro que se entrasse, segundo eles, né, ele era curado. Isso não tem cabimento isso, mas eles achavam que era isso. E Jesus encontra um paralítico, né, que já estava há 38 anos, que ele não conseguia se movimentar, né, porque nenhuma pessoa colocava ele ali na hora que as águas se movimentassem, por falta de amor, de misericórdia, e ele não podia chegar até lá. E Jesus pergunta para esse paralítico, né, com deficiência, e faz a seguinte pergunta: quer ser curado? Bom, você pode ter perguntado, mas por que Jesus vai perguntar se ele queria curado, né? Porque Jesus queria curá-lo, fez essa pergunta
porque Jesus queria curá-lo física e espiritualmente, ele queria ver a resposta desse paralítico, né? E realmente ali ele responde realmente que sim, que gostaria de ser curado, né? Pela confiança e a fé que ele obteve em Jesus. E Jesus fala para ele, ó, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, autorizando e dando ordens para que ele realmente obedecesse. E ele fez isto e acabou se curando. E isto é um sinal de que Jesus tem um poder de curar, tem um poder de transformar vidas, porque ele é Deus. E ele, em vários milagres, ele foi realmente um libertador dessas pessoas. Ele pode libertar pessoas, né? E o que a gente vê realmente nessa lição, que crer em Jesus vai muito além de apenas nós professarmos e querer seguir a ele, né? Os milagres que ele realizava não estavam presos assim uma redoma dos que merecem ou dos que alguém tem algo a oferecer. Jesus, ele curava todos os tipos de pessoas, sejam ricos, pobres, todos os tipos de pessoas. E a sua atuação, a atuação de Jesus, ela excede a lógica do ser humano e entra no lugar da desgraça, do sofrimento, né, para fim derramar a sua bênção, a sua graça a um pecador necessitado, e seja quem for. E de todos os lugares que Jesus andou, certamente esse tanque de Betesda poderia ser comparado a um dos piores lugares do mundo para se estar lá pela multidão de deficientes e doentes que se encontravam ali disputando realmente uma vaga. E a Bíblia menciona lá em João capítulo 5, versículo de 1 a 9, que Jesus subiu para Jerusalém e ele viu já na entrada junto dos portais ali, que chama-se Portal das Ovelhas, onde se localizava esse tanque de Betesda, né? Onde ele tinha esses 5 pavilhões e era aquela multidão de gente ali se apertando para entrar quando as águas se movimentavam. E Jesus ficou muito triste de ver ali realmente aqueles sofredores, aquelas pessoas daquela forma, porque ali ele viu as piores mazelas físicas, né, causadas justamente pelo pecado. E o Criador deparou-se com uma multidão de enfermos, que fala em João 5,3, que disputavam entre si os melhores lugares para entrar naquele tanque, ansiosos assim pela manifestação sobrenatural daquelas águas e que eles acreditavam ter propriedades curativas. Que cena que Cristo lhe presenciou, né, meus amigos? Doentes esperançosos por uma cura que jamais viria. Tudo estava na cabeça deles, né, por superstição, uma série de coisas que hoje em dia também é assim, né? Porque o único que tem poder de curar realmente é Jesus. Não é nenhum santo, não é nenhuma água do rio Nilo ou uma terra santa que muitos falam assim nas doutrinas hoje. O único que pode curar realmente chama-se Jesus Cristo e mais ninguém. E com frequência essa doença física ela está associada à transgressão de leis espirituais, né? Nosso organismo ele é uma criação integrada e interrelacionada, e tudo que afeta uma dimensão afeta a outra também. E no entanto, nós precisamos ter bastante cautela quando nós falamos e expressamos nossas opiniões, para que nós não venhamos julgar e nem condenar as pessoas ou os outros em atribuir as doenças físicas que elas têm a uma violação intencional das leis de Deus. Porque os judeus, quando eles viam, né, todos aqueles doentes, pessoas defeituosas, eles chegavam e perguntavam, principalmente quando estavam perto de Jesus, eles perguntavam: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Essa é a pergunta que os judeus falavam, querendo culpar realmente ao doente
por algo que realmente ele nem fez às vezes. E isso era muito constante ocorrer isso pelos judeus. O que nós devemos saber é que todos os seres humanos, em algum momento, sucumbiram em pecado, falharam, erraram. Todos nós somos pecadores e falhamos. E Jesus, ao ver o sofrimento naquele tanque de Betesda, ele é um Deus pessoal. Ele só age se nós pedirmos, né? Porque ele não entra na sua vida sem a sua permissão. Jesus só entra na sua vida se você permitir. Por isso que ele dá o livre-arbítrio. E ali ele viu aquele homem, e que todos ali estavam, poderia ser o mais desprezado e considerado como um caso perdido. E eis que um homem que estava enfermo há 38 anos, que é esse paralítico, que fala em João 5,5. Além de doente, seu lamento revelou que também era um homem solitário, porque ele diz o seguinte, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Está lá em João 5,7. Aquele homem diante de Jesus havia perdido tudo, totalmente as esperanças. Sua vida se resumia em estar doente, né? Inerte, parado, estar cercado de enfermidades. Sua mente estava tão condicionada à rejeição, discriminação e ao desânimo, que não percebeu quando a vida entrou para agitar os seus músculos, de seus membros por muito tempo, e está lá em João 5,6, porque estavam amortecidos, né? Porque Jesus ali já estava fazendo o milagre na vida dele. A pergunta que Jesus faz a ele é diz assim, queres ser curado? Que está lá em João 5,6. Poderia ter sido feito para qualquer outra pessoa que estava ali, certamente, né? Porque Jesus ele cura todas as pessoas que o buscam, que querem. E muitos deles teriam respondido positivamente. Mas por que então Jesus escolheu levar a cura para quem nem mais acreditava que pudesse ser curado? Sabem, amigos, o nosso Deus, ele vê o fim desde o princípio. Ele não manipula qualquer pessoa que seja. Ele conhece a nossa estrutura frágil e sabe que nós somos pó, que está lá em Salmo 103,14. Se há uma fagulha de fé no meio da linha molhada, da impossibilidade humana, ele faz o fogo a fim de que o pecador reconheça o poder divino. E este era o caso deste homem paralítico enfermo há 38 anos. Pode ser que este homem tenha até desistido de viver, que sua mente perturbada por tantos anos de miséria o tivesse sugerido uma saída fatal que ele achava melhor para ele. Ele não precisava de um reservatório de água ou de alguém que o fizesse entrar, mas sim na água pura, viva de Cristo que ele precisava. Aquele que faz a diferença entre todos nós, em todas as pessoas, mas que ama tanto a nós que vai buscá-las até mesmo nos lugares mais escuros da terra. Por isso que Jesus alcança as pessoas das formas mais incríveis possíveis, né? Onde as pessoas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor em lugares que nós nunca imaginamos. Às vezes você diz, poxa, mas aquele homem lá era uma pessoa má, aquela pessoa estava fadada aí em se perder, e de repente tudo muda na vida dela porque foi alcançada por Jesus. O problema desse homem de Betesda, assim como muitas pessoas hoje, está procurando uma cura no lugar errado, enquanto aquele que criou o universo, aquele que nos criou, aquele que mantém a vida, está diante dele, está diante de nós, que somos de Jesus, e está à disposição de nós para a cura que nós queremos. E aquele homem, aquele de Betesda, aquele paralítico, ele só compreendeu a grandeza, o poder do Senhor somente depois da cura. Ele viu que Jesus era alguém muito especial, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Criador e mantenedor do universo,
Cristo de forma alguma pediu àquele homem sofredor que tivesse fé ou acreditasse nele. Jesus simplesmente disse àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda, que está lá em João capítulo 5, versículo 8. E foram as palavras que bastaram para aquele homem sofredor imediatamente ser curado. Ele se apoderou das palavras de Cristo e obedeceu. E aí que houve a cura, porque ele acreditou e teve fé. Uma cura por completa, onde Jesus ali curou cada nervo, cada músculo, cada célula, que voltou a vibrar uma nova vida naquele homem, nova oportunidade, e a energia de saúde encheu seus membros paralisados anteriormente pelo poder de Deus. Isso só foi possível porque ele obedeceu às ordens de Cristo, jamais duvidou e se colocou rapidamente em pé, sentiu o poder de Jesus atuando na sua vida e passou a realizar suas atividades, passando a ser mais um seguidor de Jesus. Para aqueles que enfrentam as consequências do pecado, é doloroso, é desanimador perceber que talvez mereçam aqueles que os atormentam. Agindo como Jesus, nossa atitude compassiva e solitária deve prevalecer sobre o impulso de corrigir tudo antes de oferecer ajuda. Jesus exemplifica esse princípio na narrativa da cura miraculosa do homem aleijado perto do tanque de Betesda. Jesus está disposto a nos resgatar do pior lamaçal que seja que possa existir entre nós e entrar no tanque de Betesda da vida nos dias de hoje e nos salvar de nós mesmos, Porque às vezes nós tomamos medidas erradas e buscamos o lugar errado. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele quer dizer que a salvação é somente através dele. Não adianta você se amarrar às coisas desse mundo, à idolatria, à imagem, o que é que seja. A única salvação é Jesus. Assim como esse paralítico de Betesda, ele viu que aquelas águas não eram nada. Aquilo lá realmente era uma idolatria, era um sonho. Eles estavam sendo enganados ali pelo inimigo. E quando ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, ele foi curado. E é isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus algo que chama-se sabedoria. Você passa a ter entendimento, começa a manusear melhor as Escrituras, começa a ver essas passagens aqui e enxergar a verdade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, esse mundo que se aproxima, porque ele deu os sinais para isto. E quando ele voltar, ele vai levar você, a sua família, seus amigos, seus filhos e todos nós que aceitarmos a ele como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais sofrimento, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.